Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. E o assunto de hoje é com relação à pessoa de Deus. Sim, com respeito ao Verbo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que no princípio era o Verbo, e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Neste caso, surge uma questão. Quando exatamente o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Bom, se olharmos superficialmente para as Escrituras Sagradas, iremos afirmar que unicamente na geração dos apóstolos sobre a pessoa de Jesus. O único problema é que o livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9 e 10, o pregador afirma que nada há pois novo debaixo do sol. Tudo que se fez, se torna a fazer. Neste caso, se o Verbo se fez carne na geração dos apóstolos, isso significa que ele também se fez carne na geração dos profetas. Aí você pode afirmar, olha, mas não existe nenhuma passagem na Bíblia que afirma que o Verbo havia se feito carne também no passado, antes de Jesus. Bom, deixe-me te apresentar então algumas passagens para contrariar a sua fé e a sua lógica. Vamos para o livro de Juízes, capítulo 13, versículo do 3 ao 22, a passagem onde Manoa e sua esposa veem o próprio Deus. Veja, apareceu o Senhor, o anjo do Senhor, então a mulher foi ao seu marido e lhe disse, um homem de Deus veio a mim. Este anjo do Senhor era um homem de Deus, homem, de carne e sangue. Perguntou Manoa ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome que é maravilhoso? Disse Manoa à sua mulher, certamente morreremos, porque vimos a Deus. Veja, que Deus era o anjo do Senhor era um homem. O homem era o próprio Deus. Sendo assim, o Verbo havia se feito carne lá naquela geração. E se você acha que eu estou botando os pés pelas mãos, fazendo uma falsa interpretação das Escrituras, então deixe-me te apresentar o livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 37 ao 41. Usa lógica e raciocine comigo. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E disse-lhe Jesus, por que estáis perturbados? Vedes as minhas mãos e os meus pés? E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, não crendo eles ainda, por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes, tende alguma coisa que comer? Veja, Jesus percebeu que os seus discípulos estavam pensando que eles estavam tendo alguma visão, que se tratava de algum espírito, mas Jesus, não, sou eu mesmo. Um corpo de carne e de sangue. Me vê alguma coisa para mim comer. Sendo assim, tendo isso por base, agora vamos para o livro de Gênesis, capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Aonde Abraão, ele avista o próprio Deus. Vamos ver como era Deus na geração de Abraão. Levantou ele os olhos e eis 3 homens de pé na frente dele. Traga-se um pouco de água, lavai os pés. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças. E tomou também uma coalha de leite e um novilho, e mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Veja, Deus comeu, Deus bebeu leite, Deus refez suas forças, lavou os pés. Deus era um homem. Ou seja, na geração de Abraão, o Verbo já havia se feito carne e já estava habitando entre os homens. Para contrariar a lógica do sistema religioso, sim, para quebrar os seus dogmas, para espedaçar a sua lógica terrena. Por que eu digo isso? Porque o Verbo sempre esteve sobre a terra desde o princípio. Porque o livro de João, capítulo 1, 14, diz, no princípio era o Verbo. O Verbo sempre esteve entre os homens. Por que eu digo isso? Reflita e analise comigo. Jesus disse, tendes nascido da carne e do sangue. Tendes a necessidade de nascer do Espírito. Uma vez que o homem nasce do Espírito, o Espírito vem do alto sobre o homem. O Espírito é o Verbo de Deus. Quando o Verbo de Deus vem sobre o homem, o Verbo se faz carne. Este acontecimento aconteceu com a pessoa de Jesus. Quando ele saiu das águas, ele olhou para o alto e eis o Espírito vindo sobre ele. O Espírito é o Verbo. Quando o Verbo veio sobre a pessoa de Jesus, o Verbo se fez carne na geração dos apóstolos. Sim, esta é a descrição. Quando o homem nasce do Espírito,
ele se torna o Verbo de Deus entre os homens. Por isso que os profetas eram o Verbo de Deus em suas gerações. Eles representavam o próprio Deus, porque era Deus com os homens. Você consegue entender esta realidade que o sistema religioso não compreende? Eles têm se alimentado de leite. Os profetas lhes concederam leite. Jesus lhe concedeu informação através de ilustrações, através de parábolas, através de mistérios. Paulo nutriu as pessoas com leite. O sistema religioso ainda continua bebendo leite. Ele se recusa a se alimentar com alimento sólido. Entenda, o Verbo de Deus é todo aquele que nasce do Espírito. Quando a pessoa nasce do Espírito, o Espírito vem sobre ela. O Espírito é o Verbo de Deus. Quando a pessoa nasce do Espírito, ela é o Verbo de Deus entre os homens. Elias era o Verbo de Deus. Os profetas, Moisés era o Verbo de Deus. Você consegue entender que Jesus não foi o primeiro Verbo de Deus entre os homens? Porque nada há, pois, novo debaixo do sol. Tudo que se fez se torna a fazer. Neste caso, se Jesus foi o Verbo de Deus na geração dele, e não há nada de novo, tudo se torna a fazer, isso significa que quando você vier a nascer do Espírito, você irá se tornar o Verbo de Deus entre os homens. Pois foi o próprio Jesus que disse: sede como eu sou, e eu sou como o Pai. Você consegue entender que esta realidade que aconteceu na geração dos profetas se repetiu na geração dos apóstolos e deve se repetir também neste presente século? Quando eu ou você viermos a nascer do Espírito, o Verbo irá se fazer novamente carne e estará habitando novamente junto com os homens. Seria esta a mensagem para este vídeo. Estarei dando continuidade a respeito do mesmo assunto nos próximos vídeos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.